todos. Antes de começar propriamente dito, eu queria contar um pouquinho o título, né? Reconstruindo emoções ou construindo emoções, né? Esqueci de botar um entre parênteses ali. O título, ele vem de um livro que eu esqueci em casa, que a pessoa na correria, mas eu colei aqui. Ele é um livro escrito pela Iracy de Campos Noronha, pelo espírito de Nise da Silveira. Vocês já ouviram falar em Nise da Silveira? Nise da Silveira foi uma psiquiatra brasileira que trabalhava com esquizofrênicos e ela começou a usar a arte como estratégia no tratamento desse público, desses pacientes internados. Ela trabalhava com mandalas, E ela, então, após o seu desencarne, ela nos brinda, então, com esse texto, com esse livro que se chama Reconstruindo as Emoções. Eu vou usar apenas o prefácio dele hoje para a gente conversar, porque ao começar a ler, quando eu pensei na ideia era trabalhar ele especificamente. Mas quando eu comecei a ler ele e conversei até um pouco com a Fábio, eu entendi que ele era muito mais para as pessoas lerem e interpretarem, porque ele vai trazer diferentes tópicos. Por exemplo, ele vai trabalhar a dor existencial, ele trabalha egoísmo, ele trabalha personalidades controladoras, entre outros, e ele apresenta essas personalidades, essas características, a terapia de apoio e estratégias. Então seria muito difícil eu trazer tudo isso aqui. O que eu pensei então? Vamos falar dos sentimentos, vamos falar das emoções e como é que isso impacta o nosso dia a dia, a partir da perspectiva espírita. Então eu fui buscando alguns teóricos, alguns espíritas que falam um pouco. Então no prefácio desse livro, que é a Joana que faz, por meio do Divaldo, ela diz assim: de uma para outra experiência, mantendo os instintos básicos de nutrição, procriação e repouso, adquiriu emoções iniciadas no medo e seus derivados, na ira e nas suas consequências, alcançando, por fim, o amor em todas as suas expressões, produto do meio social e, por sua vez, autor do mesmo. O que ela está falando aqui? Que nós, espíritos em processo de evolução, começamos as nossas emoções a partir do quê? Do medo, da ira, dessas emoções mais primitivas e agressivas. E ao longo do tempo, conforme fomos evoluindo, fomos aprimorando, fomos e estamos aprimorando as nossas emoções, certo? E por fim, como seres perfeitos, chegaremos então no amor, o amor em todas as suas expressões. E o que é interessante a gente pensar aqui é nessa segunda frase que eu trago aqui, porque nós somos um produto desse meio social, dessas emoções do nosso entorno, mas ao mesmo tempo nós também somos agentes ativos desse processo, porque é a nossa evolução e as nossas emoções que acabam fazendo com que a sociedade seja o que ela é. Então é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a sociedade nos molda e nos traz alguns exemplos de reações e como conduzir as nossas emoções, nós também moldamos a sociedade conforme nós reagimos e lidamos com as nossas emoções. Ok? Podem perguntar, eu não me incomodo, gente, eu até prefiro. Enfim. Na sequência, um outro trecho que eu tiro do prefácio que a Joana traz, ela diz assim: simultaneamente multiplicam-se problemas de natureza emocional pela perda da sua identidade pessoal em relação ao seu próximo e à vida. Em consequência, torna-se vítima do individualismo, do sexismo e do consumismo, mecanismos de fuga da realidade a fim de não enfrentar a própria situação que se lhe apresenta tormentosa. Para nós, pela falta de hábito de lidarmos e percebermos as nossas emoções, em algumas situações difíceis, a nossa tendência é fugir. O nosso cérebro, ele é bem sapeca, ele sempre vai na direção do prazer. Se ele tem um problema, algo difícil e algo que é bom e é prazeroso, ele vai lá no que é melhor. Ele nunca vem para aquilo que é mais dolorido, que é mais difícil.
Então, por um mecanismo de escapismo, por uma linha de fuga, nós sempre tendemos a fugir daquilo que é difícil para que a gente possa lidar. Então, e a gente tem um contexto, uma sociedade hoje que nos coloca muito a substituição das emoções e das relações, de lidar com isso, com compra, com consumismo, com prazeres rápidos, com o uso de algumas substâncias que geram um prazer ilusório e que acabam nos distanciando do nosso cerne e também das nossas emoções e de como precisamos lidar com as emoções. Vocês, não sei qual é a área de vocês, mas a área em que eu trabalho, eu vejo cada vez mais os mais jovens cada vez mais emburrecidos por dificuldade de poder lidar com coisas simples do cotidiano, lidar com uma questão da frustração. A gente pega no YouTube, tem aqueles shorts, não sei se vocês já ouviram falar, que são uns vidinhos bem curtinhos, e aquilo tem nem menos de 1 minuto, e o cérebro vai se habituando a fazer o quê? Passa, incomodou, passa, incomodou, passa, incomodou, passa. Só que na vida não dá para fazer assim, incomodou, passa, entendeu? Ele até passa, mas ele dá a volta e vem de novo, Ele entra na fila de novo, até que a gente enfrente. Então, o que a Joana traz aqui, um pouco que a Nise vai também nos apresentar no livro, é isso, a gente tem que encarar e lidar com as nossas emoções. Então, a tecnologia, ela é útil e ela é muito boa porque ela nos auxilia em muitas coisas. A gente tem que aprender a fazer um bom uso dela. E não nos distanciar das relações, não nos distanciarmos das situações, sejam elas boas ou não. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e com as emoções dos outros, porque nós também afetamos os outros e eles também nos afetam, ok? E aqui eu trago um pouco para a gente pensar o que são as emoções, afinal de contas. As emoções podem ser descritas como reações que uma pessoa vivencia em resposta a uma determinada situação. O tipo de emoção que ocorre depende da situação em que se encontra. Ok? Aí eu trago aqui para a gente pensar, vou trabalhar um pouquinho mais o conceito da emoção, mas emoções e sentimentos, às vezes eles são usados como sinônimos, mas eles não são sinônimos, eles são coisas diferentes, que estão conectadas. O que é a emoção? A emoção é a primeira reação que a gente tem frente a uma situação. Vamos imaginar que alguém dá um susto em vocês. A gente tem uma reação, tem uma emoção que vem a partir do susto. O sentimento vai ser a compreensão do contexto, a compreensão do que você está sentindo, da sua reação subjetiva, física e do ambiente em que a gente faz a leitura. Tomei um susto, estou com medo. Tomei um susto, estou brava. Entende? Vocês vão fazendo essa diferenciação. Então, a emoção em si, ela não é nem boa e nem ruim. Ela é simplesmente um estado que nos sinaliza o que está acontecendo e como nós estamos reagindo àquilo que está acontecendo. Então, a emoção ela é muito, muito primária na reação que a gente tem. E o Emmanuel, ficou clara a diferença de sentimento e emoção? Ficou, a Sandra está dizendo que sim, ele também, tá bom. O Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que foi esse livrinho que a Elisa acabou de ler num capítulo, diz assim: urge reconhecer no sentimento que no sentimento reside o controle da vida. Por quê? Porque dependendo da situação, do sentimento que é despertado e a reação que nós temos, nós vamos ter uma série de consequências a partir dessas atitudes. E é interessante o Emmanuel trazer isso, ela é o controle da vida. Quem tem uma boa inteligência emocional, tem um bom controle emocional, tem de ter uma vida um pouco mais tranquila, porque altos e baixos fazem parte da vida. E a gente lidar com os altos e baixos afetam as nossas emoções e os nossos sentimentos. E ele continua dizendo que na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento, podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. Porém,
A grosso modo, Emmanuel continua esse texto dizendo que nós somos ingratos. Se nascemos bonitos e belos, caímos nas facilidades de sermos belos. Se somos ricos, caímos e tropeçamos na futilidade do dinheiro. Se somos adoecidos, caímos na raiva e na dificuldade de aceitação. E assim ele vai relatando. Na verdade, nós nunca estamos satisfeitos, e a tendência de, apesar de todas as experiências que geram em nós sentimentos que poderiam ser oportunidades de evolução, nos apegamos na contramão da possibilidade que a divindade nos deu de crescimento e aprendizagem. A Joana aqui no livro Conflitos Existenciais, ela descreve um pouco melhor essa questão da emoção. Ela diz assim, um sentimento qualquer, aqui eu estou usando emoção como sinônimo de sentimento, tá? Só para explicar. Um sentimento qualquer envia impulsos procedentes do tronco cerebral ao cerebelo, que os processa e envia aos músculos como ordens, permitindo que o diencéfalo entre em ação, propiciando a excitação emocional, de modo que o córtex ative as circunvoluções na área do lóbulo frontal, transformando as emoções em atitudes e realizações objetivas. Ocorre assim todo um processo eletroquímico através do qual o sentimento estimula as áreas próprias que o transformam, conduzem e materializam. Então, as emoções, ou aqui como ela diz, o sentimento, não está distante do nosso dia a dia e nem do nosso fazer diário. A questão é que muitas vezes nós não nos percebemos no que estamos sentindo, por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Ligamos um piloto automático e vamos seguindo em frente sem nos apercebermos se aquilo nos dá prazer ou não. Se nos dá prazer, ótimo, eu vou continuar fazendo. Se não dá prazer, por que eu continuo fazendo aquela atividade? Se eu compreender que apesar de eu não gostar, ela me auxilia ao chegar a alguns objetivos, a gente consegue entender e se apropriar do sentimento e das razões, em vez de simplesmente ficar reclamando que eu estou fazendo algo que eu não gosto, mas não faz nada para mudar. E voltando aqui, né? Quantas coisas, quantas brigas, quantas situações a gente não vê hoje no dia a dia, que é simplesmente um ato reflexo automatizado disso aqui que a Joana nos traz. Quantas brigas de trânsito a gente não vê por um impulso automático que vem daquele sentimento de raiva porque tu bateu o meu carro, porque alguma coisa aconteceu. Quantos feminicídios e assassínios não acontecem por um momento de raiva que a pessoa se apega naquela questão de ter sido rejeitado ou por ter acontecido algo que estava fora do seu controle. Tudo isso são emoções e sentimentos que estão por trás. Emoções e sentimentos que não foram elaborados, que não foram conversados, que não foram falados, mas que impulsionam a grandes catástrofes e que geram muita dor em muitas famílias e em muitas pessoas, porque a gente perdeu ao longo do tempo, vem perdendo essa capacidade de lidar e compreender as nossas emoções. É fácil, a Joana ainda no Conflitos Existenciais, é fácil, portanto, de compreender-se que o ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas e que a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar vivências. Aprofundando-se mais a sonda no cerne do ser, constata-se que todo esse complexo de energia procede do espírito, que a exterioriza conforme o seu padrão evolutivo, produzindo emoções superiores ou inquietantes de que tem necessidade no campo do crescimento moral. Aqui ela nos chama a atenção que por trás disso tudo, por trás dessa humanidade, existe um espírito com uma trajetória ao longo de diversas vidas, com diversas aprendizagens, com diversas experiências, que vão sim, muitas vezes, nos conduzir a algumas escolhas diferentes, mas que podemos sim nos educar, que podemos nos aperfeiçoar, independente dessa nossa trajetória. E aqui entra a responsabilidade imensa que os pais têm com os filhos. E isso, no livro Reconstruindo Emoções, no capítulo Egoísmo,
fica muito claro a importância dos pais trabalharem a questão dessa questão do egoísmo com as crianças, no sentido de aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com o não, aprender a compartilhar, que é importante para que a gente possa, quando crescer, ter uma vida saudável adulta, que quando alguém diz não para você, não significa que ela não te ama, não significa que ela não gosta mais de ti, que não significa algo de muito ruim e catastrófico, simplesmente que naquele momento ela não pode, não quer ou não deseja, e é o respeito ao livre-arbítrio do outro, assim como é o respeito ao nosso próprio livre-arbítrio. Certo? Então, qual que é a importância das emoções? Alguém ousa compartilhar comigo? Se a gente não se perceber, as emoções nos conduzem. Podem nos conduzir para bons caminhos, com certeza. Mas em situações mais adversas, elas podem assumir um controle dos quais a gente vê situações sem sentido. Quantas brigas de família, como eu falei antes, assim, por uma coisa tão tola. Situações muito pequenas que acabam tomando uma proporção envolvendo muitas pessoas por causa de uma questão pequena de emoção, por uma questão de sentimento, por uma questão vinculada ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Eu lembrei agora de uma história de duas meninas numa escola que, por alguma razão muito pequena, tipo, uma pegou o passador da outra, uma coisa bem tola, e elas por isso começaram a brigar dentro da sala de aula. A partir da briga das duas, o primeiro passo foi se dividir a turma. A turma se dividiu, eu sou amiga da Fábio e a outra metade era amiga da Carla, por causa de um passador que as duas brigaram. Aquilo foi se ampliando e foi assumindo uma proporção tão grande, de violência tão grande, que transcendeu a sala de aula. Aí os professores resolveram perguntar, mas o que aconteceu? A gente nem lembra mais por que a gente começou a brigar. Mas a raiva, as emoções descontroladas, a falta de conversa se ampliaram e foram se associando a outras pessoas que no fim o pequeno motivo tinha se perdido. Então o quanto é importante a gente poder reconhecer e refletir. E uma teoria, uma linha teórica que eu acho que ajuda muito a gente pensar nas nossas emoções é a comunicação não violenta. Não é uma teoria espírita, mas é algo que pode fazer a gente pensar e a entender como nos comunicamos e como recebemos as comunicações que nos são ditas. Porque às vezes as coisas, a gente fala coisas e não percebe que magoou o outro e nem era a intenção de magoar o outro. Mas o outro, conforme o contexto, a situação que ele está, interpreta de uma forma ruim. Como disse o texto anterior ali, tudo depende de como a pessoa vai receber, de como a pessoa vai estar e no contexto que ela está. Pouco antes de vir para cá, a tucanada arrumando, e a minha filha chega assim, mamãe, eu quero ler para você um texto que eu li. E eu assim, correndo, chama o Uber, não pega o livro, que eu esqueci, pega o computador, vai para cá e para lá. Aí ela atrás de mim lendo, eu assim, filha, eu só consegui entender que o gatinho gosta de leite. Então assim, filha, a mamãe não vai conseguir te dar atenção agora. Então, por favor, depois a gente faz isso, porque a gente está saindo, a mamãe tem isso, aquilo, aquele outro. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente faz de conta que está escutando o outro e pode estar magoando. Quantas vezes a gente não para refletir e dizer, eu posso te escutar depois, eu vou te dar atenção depois, porque agora eu estou ocupada. Não é que eu não te ame, não é isso. Não é que eu não acho que você está falando é importante, não é isso. É que nesse momento eu tenho uma outra coisa que é mais importante. No meu caso, eu tinha que vir aqui dar palestra. Eu não podia me atrasar. Então, eu trago esse pequeno exemplo da minha relação com a minha filha, porque é algo que a gente repete no cotidiano em todas as nossas relações. No trabalho, com o companheiro, com a companheira, com a vizinha, com o vizinho, a gente vai no automático e não presta atenção no que a gente está fazendo, em como a gente está conduzindo e nas emoções que aquilo vai reverberar em nós e no outro. Para além disso,
né? A gente tem que pensar também que conforme o nível de emoção que a gente está vibrando, a gente pode estar atraindo no mesmo nível de energia. Então, se eu estou numa vibração mais baixa, numa vibração de tristeza, numa vibração de raiva, eu vou atrair o que para perto de mim? Eu vou sintonizar com quem? Com pessoas raivosas, com pessoas desconfortáveis. E outra, espiritualmente falando, eu abro brecha para quê? Para obsessão. A médio e longo prazo, se a gente não presta atenção no que a gente vem pensando, na faixa vibracional que nós estamos, nós abrimos o nosso campo para influências espirituais naquela faixa que nós estamos vibrando. Dentro do espiritismo, nós temos um botãozinho fantástico que ajuda a gente a mudar a sintonia. Qual é? Vou lembrar do Eixo. Você sabe? Qual é o nosso botãozinho que ajuda a gente a mudar? André, tu fez Eixo comigo, tu lembra? Hã? A prece. A prece, orai e vigiai. Eu tô triste, tô arrasado, tô frustrado, o que eu faço? Eu oro. Aí eu pego aquele botãozinho meu na sintonização e levanto para uma energia maior. Eu começo a vibrar e atrair e permito que se aproxime de mim quem? Meu guia, meu anjo de guarda, aqueles que me querem o bem. Não só espiritualmente falando, gente. Quando a gente muda, faz essa sintonia, até pessoas, colegas de trabalho, pessoas numa outra energia também conseguem se aproximar. Então, as emoções, elas são importantes por isso, porque se a gente não cuida, a gente pode sim entrar em situações difíceis, complexas, e não falo só espiritualmente, falo também emocionalmente. Se a gente não cuida do que a gente pensa, a gente pode a médio e longo prazo desenvolver uma depressão, pode desenvolver uma ansiedade, entre outros males que o nosso corpo físico, porque, que pode aparecer no corpo físico, porque as emoções, elas estão aonde? Existe um órgão das emoções e dos sentimentos? Não. Todo o nosso corpo são as nossas emoções e os nossos sentimentos. Às vezes uma dor de cabeça não é uma dor de cabeça por uma doença física, é por um estresse. Às vezes uma dor na lombar não é por uma postura, é o nosso emocional dizendo alguma coisa. Então, não banalizem as emoções e os sentimentos de vocês. Eles são importantes para a vida de vocês, para as escolhas que vocês fazem. E espiritualmente falando, é com quem vocês vão se conectar. Com emoções positivas, boas conexões. Emoções saudáveis, boas conexões. Faixa vibracional mais difícil, mais negativa, a tendência é que a gente se conecte à mesma faixa, certo? Mas para vocês não ficarem desesperados, eu resgatei a Joana, que nos dá uma dica que facilita muito a gente a trabalhar com as nossas emoções. E aí é o livro Psicologia da Gratidão, em que ela diz assim: a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Existem estudos, pesquisas que dizem, que comprovam que o exercício da gratidão, ele altera o funcionamento do nosso cérebro, nos protege, nos gera maior imunidade, e nos trabalha aonde? Não na falta, mas naquilo que a gente já tem. Então, em vez da gente trabalhar, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso, me falta aquilo, eu disse assim, eu agradeço porque eu estou viva.
eu agradeço porque eu tenho uma comida na minha mesa, eu agradeço porque eu tenho a casa, eu agradeço porque eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço por aquela dificuldade que você me trouxe, porque com ela eu aprendi isso, 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 isso. Então, a prática da gratidão, além da prece que eu falei, é um excelente exercício para que a gente trabalhe positivamente com as nossas emoções. Que a gente aprenda a valorizar aquilo que a gente tem e a gente trabalha naquilo que a gente já conquistou e não naquilo que nos falta, que é muito o movimento da sociedade capitalista que nos gera falta para que a gente continue consumindo. E assim, gente, reconstruir ou construir as nossas emoções é uma tarefa diária, porque à medida que amadurecemos, que geramos um autoconhecimento e amadurecemos, novos desafios vão surgir que vão nos desestruturar emocionalmente, espiritualmente. E assim a gente precisa continuar com a tarefa do orai e vigiai. Era isso, gente. Obrigada.